Fala, meus queridos e queridas, como vocês estão? Eu estou aqui com o Mário, que vai falar um pouco pra gente a respeito de seguro de vida, assessoria patrimonial. Ele que é triatleta, assessor patrimonial e meu sócio aqui no Eu Quero Investir. Ô Mário, obrigado, querido. Sensacional. Você consegue se apresentar aí pra galera? Claro. Eu sou o Mário Walsman, eu tenho 35 anos, quase 36. Tô aqui na EQ Investimentos já faz 2 anos, tá dando continuidade nessa caminhada aí para mais um ano, agora 2023, vamos ver se vamos para cima, né? Vamos buscar boas realizações, bons negócios e aqui também para auxiliar vocês em tudo quanto é coisa, né? Principalmente na área de seguro de vida. Sou triatleta, que nem o Rafa falou, fiz um Ironman já, alguns meio Irons, que tem mais um agora para fazer em abril. É isso aí, é sempre bom conciliar esporte com trabalho, família, diversão, então quando tem esse equilíbrio, tudo dá certo. Oxe, você vai competir, né, Ironman? Tá até aqui com a inscrição por isso, vamos ver isso aí. Vai ser 16 de abril, aí vai ser aqui em Floripa mesmo, e vamos para mais um, né? Buscar mais desafios. Bacana, cara. A ideia aqui é até falar um pouco de carreira. Muita gente me pergunta a respeito de mercado financeiro. O pessoal gosta bastante dessa questão de esportes, alta performance e organização como um todo. Como é que você consegue conciliar hoje um esporte de alta performance com uma carreira extremamente workaholic no mercado financeiro? Olha, é difícil. No início foi complicado porque tu precisa definir a tua rotina muito bem. Então, tu tem que ter uns horários definidos e tu tem que, de fato, ir atrás disso mesmo. Então, tem dias que acordar às 5h30 da manhã para treinar é difícil. Só que se tu tens um objetivo um pouco mais focado nele, né, em conseguir chegar lá, tem que dar um jeito, sabe? Acorda cansado, vai, treina, às vezes no início tá um pouquinho sonolento ali, mas depois começa a funcionar. Só que tem que definir bem, principalmente de manhã, que é o horário que tu sabe que não vai ter nada pra fazer, tu vai treinar. À noite, tenta dar um jeito, né? Às vezes vai um pouco mais tarde, tem dias que é um pouco mais difícil, assim, né? E tem isso eu sempre levei muito, né? O cansaço, a gente tem que entender o corpo. A gente não pode ir além dos limites. Eu já tive problemas de overtraining, justamente por isso. Ia muito cedo, aí na época eu fazia faculdade e trabalhava. Daí ia pra faculdade de manhã, trabalhava tarde, daí ia treinar de noite. Às vezes tinha aula à noite, aí chegava em casa 11h30, meia-noite, e aí 5 horas da manhã já tava em pé pra ir treinar 5h30, 6 horas. Só que aí eu aguentei 6 meses nesse ritmo. Então, sempre é importante entender, se fizer uma sessão de treino de manhã, tá tudo certo. Então, pra conseguir fazer tudo, né? Não dá pra extrapolar, porque uma hora a gente paga o preço. Até pra galera entender aqui, o que seria esse overtraining que você comentou? Overtraining é quando tu chega num limite que o teu corpo ele já não responde mais. Então é um cansaço, mais ou menos quando tu dorme 15 horas e é como se tu estivesse muito cansado aí. E aí tu começa a ter lesões, o teu corpo não responde, tu não consegue comer direito, tu não consegue se concentrar, tá tudo errado. E aí meu principal foram as lesões. Então eu tive que parar, machuquei joelho, aí ombro, foi tudo assim, ó. Aí eu parei uns 2 meses, eu falei, tá, agora vamos reorganizar aqui, daí fiquei um pouco mais tranquilo, descansei um pouco mais, final de semana pegava uma prainha, ia pra uma piscina, ficava mais de boa e 0 tênis. Aí deu um tempo naquela alimentação regradinha, uma besteirinha. É sempre bom, né? Mas aí depois eu voltei no trilho, assim, né? Tem um tempo descansando, organizei trabalho e faculdade que eu realmente era a responsabilidade principal, né? Aí recuperei as lesões e fui voltando aos poucos, assim, passinho, né? Porque eu nunca pode dar um passo maior do que a perna, né? Ele tem que estar sempre bem focado nisso. Exatamente. Cara, para conciliar tudo isso, eu te vejo aqui no escritório, às vezes chega 8 horas da manhã, tem dias que é 8 horas da noite, você tá por aqui ainda. Como é que você vai se organizar em pré-competição para conseguir conciliar os treinos, uma agenda extremamente robusta ali, com várias reuniões ao longo do dia? Olha, o principal é o sono, né? Então você tem que ter uma organização de, no final de semana, principalmente, tu organizar já o que tu vai fazer, quais são os treinos, e tu já tem que ter isso planilhado. Então, por exemplo, segunda eu vou treinar das 6 às 7h30 ou das 7, tal coisa. Aí se eu conseguir à noite, eu consigo encaixar algum outro tipo de treino. Mas nos dias de manhã é obrigatório, porque é o que eu tinha falado, né? Tem que a gente não vai ter tanta coisa de trabalho para resolver. E tentar dormir sempre num horário ali, 10h30, 11 horas. Depende, eu dormindo 6 horas eu tô bem. Se eu dormir 6 horas bem dormidas assim, dormindo 11h30, meia-noite, acordando 5h30, 6, tá tranquilo. Obviamente tem dias que tem aquele cansaço psicológico, né? Que é
o nosso trabalho aqui ele é muito intenso. É conversar com o cliente o dia inteiro, fazer reunião, então o teu nível de concentração é sempre muito alto. Isso desgasta. Então, tem que pensar ali, pô, eu preciso dormir bem pra eu estar bem no outro dia pra conseguir fazer tudo isso, né? Aí conciliar é justamente isso. Chegar no final de semana também já deixar organizado, organizar a alimentação, pra dar tempo de comer direitinho, porque obviamente o corpo precisa disso também. Exatamente, a alimentação, eu imagino que é os principais insumos ali, né? O corpo ele vai precisar de matéria-prima para conseguir executar aquilo que precisa ser feito. Alimentação, isso é um negócio que eu percebi muito ao longo dos anos, né? Comia besteira. Quando eu comecei a treinar lá em 2008, tô nessa caminhada aí faz tempo. 2008 eu me alimentava muito mal. E aí não tinha problema assim, porque eu não pensava muito em performance e tal. Aí depois eu comecei a me alimentar um pouco melhor. Aí eu fiz, vi que tava dando resultado e aí fui melhorando isso ao longo dos anos. E aí nos últimos anos eu comecei a ter uma alimentação mais natural, assim. Muito vegetal, pra ter uma carga de carboidrato boa, reduzir até a proteína, eu comia muita proteína. Aí eu reduzi um pouco porque conversando com amigos, nutricionistas, nutrólogos, endócrinos, eles falaram assim, tua carga de proteína tá muito alta, isso não é bom. Todo mundo pensa, vou comer um monte de proteína, eu vou ficar grandão e tal. Exatamente. Mas na verdade é o limite, né? Então tu tens que comer a quantidade certa. E eu levei um tempo pra conseguir organizar. Quando organizou, foi uma virada de chave, assim. Performance melhorou em diversos pontos, né? E é isso que eu tô fazendo de novo. Melhorando a alimentação, encaixando os treinos de novo. Porque eu vim de uma rotina bem pesada mesmo. Que a gente passa aqui, né? Exatamente. Mas tá indo bem. 16 de abril, quem quiser ir lá nos ingleses, meio Iron, vai embora. E pra quem não sabe o que é um Ironman, como é que isso funciona? O negócio é bem impressionante que essa galera faz. Eu não consigo me imaginar de forma alguma, né, executando a quantidade de atividades que tem que se fazer numa prova de Ironman, né? Você consegue explicar pra galera as quantidades ali, cada uma das etapas? O Ironman hoje é uma das provas mais longas do triatlon, né? Ainda tem o Ultraman, mas é uma pessoa um pouco mais assim. Mas o triatlon ele é composto por natação, bike e corrida. Aí existem distâncias sprint, olímpico, longo, meio Iron, aí tem algumas outras variações ali no meio. E aí o Ironman, né? O Iron, que é o mais longo, ele tem 3,8 km de natação. Aí a gente sai da água, pega a bicicleta e pedala 180 km. Viagenzinha daqui a Balneário e volta. Cara. E aí depois corre uma maratona 42 km. Então, é uma prova longa, ela demanda uma preparação assim um pouco mais específica. A gente não consegue treinar por conta, assim. Tem que ter uma assessoria especializada, alguém que tá direcionando, tu precisa de um volume tanto de natação toda semana, tanto de play toda semana, mas tanto de corrida. E tudo intercalado para não machucar, né? A corrida hoje na verdade eu vim da natação. Aí eu surfava, parei a natação, daí comecei a correr. Comecei a fazer corrida de aventura, assim, corrida de trilha. Tomei gosto pelo negócio, só que eu era jovem e o jovem um pouco consequente às vezes, né? Aí eu treinava muito, todos os dias, e volume, e não, eu quero treinar mais rápido e correr mais rápido. Aí me machuquei. Daí voltei pra natação e aí falei, vou começar a bike pra manter o ritmo. Daí foi bem o negócio. Quando eu voltei da lesão, daí já tava no triatlon, né? E aí, o bom da assessoria é justamente ter essa definição, né? Quanto que tu vai fazer de cada um, pro teu corpo responder bem e tu ter os melhores resultados, hein? Bem legal, porque a gente vê às vezes uma galera jovem, que os exageros é bebida, é balada, é festa. Aí quando foi irresponsável é porque ele treinava demais e começou a lesionar, né? Então é legal a gente conseguir observar esse contraste. É importante também destacar a questão da importância de uma assessoria, né? Como você comentou, acho que qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, se a gente tem alguém que já passou por aquilo ou que só faz isso da vida, acho um potencial muito maior da gente conseguir evitar erros e maximizar os acertos. Inclusive, se alguém precisar de algum tipo de mentoria, quiser começar no Ironman, você consegue fazer esse tipo de serviço também, mano? Eu consigo indicar, eu tenho amigos da área que são muito bons. Eu comecei, na verdade foram meus amigos que foram me auxiliando, assim. Aí depois fui direcionando para assessorias especializadas. Aí agora eu tô com um amigo meu que tá me auxiliando também. Mas isso a gente consegue indicar. Eu, por exemplo, todo mundo fala que eu tenho uma técnica de corrida muito boa. Mas isso tu vai aprendendo ao longo do tempo, né? Aí às vezes a gente fala assim, tenta fazer tal coisa, que a biomecânica de cada pessoa é completamente diferente, né? Eu não sou especialista, não sei olhar tal coisa. Que eu falo, por exemplo, para alguns amigos, eu corro de tal jeito, vê se tu consegue correr dessa forma. Teu jeito, vê se te auxilia em algum ponto. E aí vai para um professor especializado. Tem um cara que é muito bom em corrida, tem um que é muito bom na bike, tem um que é muito bom na natação.
aí cada um ele vai te fazer um ajuste, né? A gente acha que é só botar o tênis e correr. E não. Eu não consigo correr de jeito nenhum, mano. Bicicleta eu pedalei a vida toda, né? Até pra conseguir me locomover. Natação eu sempre gostei, então nado bem. Cheguei a participar de competições pequenas ali na época da juventude. Agora corridas me coloca pra correr 1 minuto. Eu já começo a sentir partes inéditas, assim, do corpo. Tornozelo, o joelho, aquele tendão que fica embaixo do pé. Eu falo assim, se eu continuar, é certeza que amanhã eu não tô conseguindo nem caminhar e vou ter que ficar, né, um tempão sem fazer nada. Isso, na verdade, é o processo em si, né? Tem gente que é mais adaptado à natação, tem gente que é mais adaptado à corrida. Que nem a gente lembra do Phelps, né? O Michael Phelps. Sim. Cara, o corpo dele é desenhado pra ele ser nadador. Então, ele é diferenciado nesse esporte. Então, tu pega os caras que correm 100 metros rasos. São os caras fortes pra caramba. E eles têm um corpo específico pra aquilo ali. Tu pega o Kipchoge lá, que é o que tem o recorde acho que ele quebrou o recorde desses tempos, da maratona. Então ele já tem um corpo, já é um cara mais magro, com a perna compridona. Cada passada dele é um canguru, né? Então tem que ir adaptando, né? Então, às vezes realmente o corpo da pessoa não te proporciona conseguir correr bem. É normal. Assim como o bike pra mim sempre foi mais difícil, porque eu sou pequenininho, né? E aí eu tinha muita dificuldade. Aí eu levei anos pra conseguir uma técnica e encaixar bem. Aí vai o tamanho da bicicleta, tem trocentos detalhes. Muitas variáveis, unir vários esportes. Assim como tem gente que é muito bom em, por exemplo, jogar tênis, etc. Cada um tem seu dom, né? Exatamente. Seu gift. Legal, cara. Vamos falar um pouco também a respeito do seu segundo Ironman ali, que é o dia a dia, né? Às vezes 8, 10, 12 horas por dia de trabalho. Faz um assessor patrimonial no final das contas. A assessoria patrimonial, na verdade, ela faz um trabalho que ele é um pouco diferente do trabalho da assessoria de investimentos. Então, a assessoria de investimentos hoje é o foco fazer a gestão da carteira, que é o trabalho do Rafa. O Rafa cuida da carteira dos clientes, busca boas oportunidades, vai ser uma renda fixa ou até uma renda variável, um fundo de investimento. A assessoria patrimonial ela vai um pouco além disso. Mas o que eu digo além? É entender o contexto. O contexto, ele parte do teu trabalho, a parte da tua família, qual que é a tua dependência, qual que é a tua necessidade todos os dias e quais são os riscos que estamos expostos. Mas é um risco de carteira? Não é o risco de carteira, é o risco diário mesmo. É o risco que a gente tem ao ir para o trabalho, de estar viajando, é um risco de algum acidente, ou daquelas situações um pouco mais específicas que a gente não consegue prever também, que são doenças, afastamentos de trabalho por algum outro tipo de motivo. Então, entender todo esse contexto, ele vai te direcionar para qual que é a necessidade de complementar o que tu tens hoje. Eu até muitas vezes penso no risco de carteira também. Você estava, inclusive, montando os slides do nosso curso de investimentos da parte de seguro de vida, né? Uma pessoa que já é livre financeiramente, se ela perde sua capacidade de gerar renda ativa, que é aquela renda proveniente do trabalho, tudo bem, ela vai continuar recebendo um valor proveniente dos investimentos todos os meses. Agora, uma situação que eu imagino é meu irmão, por exemplo, médico recém-formado, virando várias noites fazendo plantão para juntar um caixa para depois conseguir passar numa residência e sobreviver com um salário um pouco menor. Pensa se daqui a 5 anos ele finaliza a residência, consegue ganhar ali seus 25, 30 mil por mês e por algum motivo ele perde completamente a capacidade de trabalho. Todo aquele período acumulado de 10, 12 anos de estudo, que a gente sabe que é bastante, né? Uma dívida, um FIES, a gente sabe o que acontece, tá com 700, 800 mil ali de dívida para ir quitando, que a gente sabe que se tudo der certo, ele vai conseguir pagar tranquilamente no salário de médico, mas se ele perde essa capacidade de renda, simplesmente, para quem já tem um portfólio estruturado, o primeiro lugar que você ataca é o portfólio. Se a pessoa tem ali 100, 200, 1 milhão de reais, ele começa a degradar aquele patrimônio para conseguir honrar com os compromissos financeiros, para conseguir manter ali uma qualidade mínima de vida com relação aos gastos. Então eu vejo também como a questão de blindagem patrimonial que a gente fala, né? De realmente conseguir proteger sua renda passiva, né? Que está sendo construída ali. É o que a gente fala, né? Em uma situação adversa, a gente pode sair da nossa fase e da nossa capacidade de gerar receita e nós podemos nos transformar em consumidores de receita. Consumidor sem gerar, ele pode ter o problema, que aí é o problema de descapitalizar esse patrimônio que está sendo construído, né? Então, acaba que ele interrompe a tua linha de crescimento. E isso é um ponto importante, porque que aí são esses riscos, né? Esses riscos diários. Pô, se acontece alguma situação, não consigo mais trabalhar, aquele meu salário que era 25, 30,
pode reduzir ali para 5, 6 e o custo de vida do cara é 20, imagina. Então a gente tem o problema ali de 15 mil, né? Como é que a gente vai resolver esses 15 mil? Então, a assessoria patrimonial, pensando na questão de proteção financeira, de blindagem patrimonial, inicialmente é isso. É proteger esse acrescente patrimônio, proteger a geração de receita em relação às situações adversas. E essas situações adversas é o risco que a gente tem. Então, qual que é o risco de eu sofrer um acidente? É 0,0000172% ao dia. Eles têm essa estatística. Esse é o que você decora. É que são diversos pontos. Tudo influencia, né? Por exemplo, se tu anda mais de carro, se tu viaja mais de avião, se tu pega ônibus, qualquer cidade que tu moras, isso tudo influencia de alguma certa maneira. É a profissão que tu exerce. Por exemplo, a gente, no escritório aqui, qual que é o nosso risco? Desenvolver LED, DOT, alguma situação... Essa cardiovascular. Estresse prolongado. São essas situações. Agora um cara que trabalha embarcado, por exemplo, trabalha numa plataforma de petróleo, ou trabalha num barco mesmo, pesqueiro, por exemplo. Cara, é outro tipo de risco. Esse cara precisa de uma proteção, porque imagina o que ele não tá exposto. Aí eu nem imagino. Eu já fico pensando naquele barquinho ali, o tempo todo pulando onda, eu já, assim, meu Deus do céu. Qualquer situação, porque, cara, mãe natureza, a gente não consegue prever absolutamente nada, né? Exatamente. Às vezes vem alguma coisa diferente, então é um risco diferente. Então a gente tenta entender todo esse contexto. Por isso que a parte profissional, ela é muito importante, porque isso vai direcionar para a necessidade de proteção. Qual que é a minha projeção de crescimento? Qual que é o meu custo de vida? O quanto que eu preciso para atingir meu objetivo lá na frente de me aposentar com tranquilidade? Isso é até um ponto bem legal, Ari. Comento bastante com a galera, eles me perguntam direto, né? Rafa, seguro de vida vale a pena? O nosso trabalho aqui na EQI é um trabalho bem diferente nesse sentido. A gente vai te falar que vale a pena ou que não vale a pena. Primeiro a gente precisa conversar contigo, fazer uma reunião de diagnóstico, onde o Mário vai desenhar todo um cenário da sua vida, descobrindo profissão, quantos anos você tem, como que é a sua estrutura familiar, né? Como é que já está o seu patrimônio, suas finanças pessoais, para a partir dali poder te indicar se faz sentido ou não o seguro de vida. Inclusive, antes da gente começar aqui, a gente estava conversando, né? Que 2 pessoas entraram em contato com ele através do meu Instagram. Inclusive, eu deixo o WhatsApp dele diretamente lá, a gente vai desenvolver depois uma página de vendas, algo mais bonitinho. Mas por enquanto fica o WhatsApp dele lá, porque ele é um cara que eu confio, que cuida de todos os meus clientes e que me ajuda muito nessa parte. E uma das pessoas que entrou em contato com ele mostrou um seguro e ele falou assim, Rafa, o seguro do cara tá impecável. Inclusive era uma seguradora que eu não conhecia, pelo menos. Ele falou, mas o seguro realmente é muito bom, né? Então não teve muito o que fazer. É difícil a gente encontrar profissionais no mercado que vão ter esse tipo de percepção. E principalmente no mercado de seguros, a experiência que eu já tive, o pessoal tem uma profissão muito mais atrelada a vendas, né? E o vendedor, ele ganha por venda e ele quer vender. É um Mário que eu vi várias características diferentes que muitas vezes o negócio não sai. E não é que não sai por qualquer tipo de falta de competência, né? Não sai porque realmente o cliente ele já tem o que ele precisa, né? Aquilo já está encaixado no formato da vida dele, já fez em algum outro lugar. Aí não existe um trabalho que precisa ser feito. Inclusive quando ele não procede ali com algum tipo de proposta, porque vê que o problema do cliente já está solucionado, ele abre espaço para futuras indicações, né? De outros familiares que vão precisar e que vão reconhecer esse ponto bacana do trabalho. É uma questão que eu acho que é legal te perguntar, Mário, assim, bastante sinceridade, porque também não sei em detalhes, né? Mas a gente sabe, você comentou do caso de uma pessoa embarcada. Sim. Né? A gente vê que tem outros mecanismos, como por exemplo o INSS, para proteger essa pessoa se ela sofreu algum tipo de acidente. O INSS ele é suficiente para esse tipo de proteção? Se não é, por que não é? O que a gente pode fazer diferente para ajustar? Depende. Com um bom economista, tudo depende. Eu sou economista também, a gente tinha conversado sobre questão de profissão. Isso acabou me auxiliando muito até com como entender o contexto, né? Principalmente o contexto financeiro. A questão do embarcado ou de outras profissões de risco, né? Geralmente essas profissões, eles pagam muito bem. Então, eles têm um salário que é acima da média. Então, até esses tempos eu estava lendo alguns estudos e eles falavam qual que é a porcentagem de topo de cadeia de remuneração nos estados, né? Aqui em Santa Catarina, acima de 9 mil, já tá ali no topo da pirâmide. Então, o salário médio de uma pessoa embarcada, ele vai de 20, 25, até mais. Então, é um salário relevante em qualquer estado do Brasil. Então, cair pro INSS, ele pode te dar 2 opções. Se tu trabalha CLT, ele vai proporcionar ali 50%, 60% do tax. Então, isso vai dar uns R$4.000 por mês.
Se tu fores PJ, ele vai te dar um salário mínimo. Aí é um problema. Se eu ele INSS, né? Porque tem muito PJ que não contribui. Exato. Então vai ser o mínimo ali que tá hoje 1.020 e poucos. A última atualização foi agora no início do ano. Um pouquinho mais até. Então tem um baita problema. Por mais que quem fique embarcado, isso é um ponto bem que me chamou bastante atenção. Eu já conversei com diversos clientes nossos que trabalho embarcado, eles têm um custo de vida muito baixo. Mas é porque às vezes eles ficam 30 dias no mar. Então o custo de vida dele é baixo mesmo. Às vezes fica 30 dias, aí fica um mês em casa e aí fica mais 30 dias. Isso acaba influenciando bastante, né? Até eu percebo isso quando eu tô trabalhando muito, eu gasto menos. Não sei se tu percebe isso também. Que aí a gente acaba gastando iFood. Eles pegam o iFood ali, ou às vezes até um dia já vai no mercado, compra um monte de coisa, e aí... Uma vida regrada também. Cara que treina, não é muito embalada, então... Exato, e aí acaba que a gente economiza, né? Então eles têm um custo de vida um pouco mais baixo, mas só que cair ali acima de 60% de INSS, cara, vai ter um baita problema, então ele não consegue se manter. Então, exato. Entender tudo isso, né? Essa é uma das profissões, né? Existem diversas outras. Por exemplo, um representante comercial, trabalha na estrada o tempo todo. O risco dele é mais alto do que o nosso. O nosso vem do escritório. É um médico, dependendo da especialidade. Por exemplo, um radiologista, ele pode ter uma exposição de raios ali do raio-x, de tomografia, etc. Não sei os detalhes, né? Mas isso também tem um risco envolvido. Então, é sempre avaliar tudo isso, tá? Olhar da melhor maneira possível e também buscar o que faz sentido para cada pessoa. É um trabalho de alfaiate nosso. Não adianta eu levar um cobertor muito comprido, possa calor, ou muito curto, possa frio, mas a gente traz alguma coisa que tá dentro do que tu precisa. Conseguir realmente fazer uma fino, né? Mas complicada a situação, que um cara que tá acostumado a ganhar 20, 25 mil por mês, contribui pro INSS, né? Tá embarcado, então não vai gastar muito. E aí se ele sofre algum tipo de acidente, o salário dele vai pra 5 mil reais por mês. E aí ele vai começar a gastar mais, né? Porque tá em casa e vai consumir outras coisas ali. Que tem todos os custos envolvidos, né? Acaba trazendo um problema, né? Então, e até voltando naquilo que tu tinhas comentado dos clientes que nós conversamos e eles já tinham apólices, né? É comum acontecer isso, de encontrar clientes que já têm uma apólice. Onde a gente consegue melhorar, a gente melhora. Se não fizer sentido fazer uma mudança, não tem por que fazer uma mudança. Então, por exemplo, até esse caso mais recente, o cliente nosso, ele tem a apólice dele e da esposa muito bem desenhadas, muito bem. Cobre a necessidade dele, o valor tá bem de acordo com o que tem no mercado, não teria nenhuma possibilidade de reduzir isso. O máximo que a gente conseguiria era equalizar. Só que para que eu vou fazer essa mudança se ele já está bem estruturado? Não faz sentido. E ele ainda tem o seguro empresarial, que é outra modalidade. Até depois provavelmente vai conversar ali sobre algumas estruturas mais específicas. Com certeza. Ele ainda tem isso que a empresa proporciona para ele. Então, tá bem. Não tem por que colocar mais uma estrutura, sendo que... Exatamente. Certo. O nutricionista que vê que a dieta já tá adequada. O cara já se alimenta nas quantidades certas. Talvez tenha algum tipo de ajuste para fazer, mas se não tiver, não tem muito que possa ser ajustado. Então, tá tudo resolvido. Mas eu acho que um ponto legal de comentar com o pessoal é que essa avaliação, se já tem um seguro de vida, né, quiser bater um papo no Mário, quiser ter uma segunda opinião a respeito do que você já tem, isso não tem nenhum tipo de custo. Nessas situações, a gente diz que o Mário estivesse trabalhando de graça. A realidade não é, porque surgem outras indicações e a coisa acaba fluindo muito bem no médio e longo prazo. Mas não existe um custo por essa avaliação. Sempre que surge algum cliente, né, da parte de assessoria de investimentos, eu descubro que ele tem um seguro de vida, eu peço para ele mandar a pólice e encaminho a pólice para o Mário, para ele ver se tem algum tipo de coisa que a gente possa fazer ou se realmente está tudo ok. Né? Então, se você está em dúvida ou quer uma segunda opinião, bate um papo com o Mário que isso vai acabar funcionando bem também. Acho que uma questão legal que você tinha comentado, né, da questão do radiologista, por exemplo, quais que são as doenças hoje que a gente consegue proteger no seguro de vida? Perfeito. Tem uma gama, né? Então, hoje nós trabalhamos com algumas seguradoras parceiras, cada uma proporciona um tipo de proteção. Hoje, com uma das seguradoras a gente consegue até 30 diagnósticos.
Então, pode ser 5, 10, 20, 29, 30. Tá mais ou menos nesse parâmetro. Mas as principais, né? Câncer, AVC, infarto, cirurgias cardíacas, tem transplantes, perda da fala, perda da audição, queimaduras, esclerose múltipla, traumatismo craniano. Então, tem diversos diagnósticos. Alzheimer, Parkinson, que são mais conhecidos, né? Como é que a gente vai desenhar isso, né? Então, se o cara tá numa fase produtiva, então é importante a gente olhar por esse lado. Qual que é o risco de uma doença? É baixo. Pô, o cara que tem 25 anos, o risco dele ter um câncer, desenvolver um câncer, ele é baixo. Mas e se vai acontecer? Então, a gente consegue proteger de alguma maneira. Isso sempre tem que olhar com carinho, né? Exatamente. Eu acho que os principais diagnósticos seriam esses, na verdade, né? Então, é o que a gente consegue auxiliar. Mas isso tudo também a gente olha o histórico familiar, né? Que, por exemplo, eu tenho histórico de câncer de intestino na família. Isso já me faz fazer o controle, né? Ter o controle dessa doença mais cedo. Normal com 40 anos. Eu com 30 eu já tava precisando investigar. Então, tem um histórico de Alzheimer na família, ou de doenças coronarianas, né? Tipo, de AVC, essas coisas. Pô, é um risco que a gente tem um pouquinho mais elevado. Então, é sempre importante a gente buscar algo nesse sentido, né? É que a gente tem a síndrome de super-homem, né? Vai acontecer com todo mundo, menos comigo. Exato, é um papo complicado, né? Da gente conversar, a gente ficar pensando, mas vejo como proteção, realmente, né? Às vezes o cara ele tem um seguro do carro, porque ele fala assim, não, eu dirijo bem, mas vai que meu carro é furtado, dependendo do lugar que eu estaciono, vai que alguém, né, por uma distração acaba batendo, que eu não tenho muito o que fazer na hora da direção, mas a gente pensa que essa também pode ser atropelado na rua, né? Eu tive, inclusive, um caso bem chato na minha família, né? Era um tio que eu era completamente apaixonado, né? Digo era porque ele faleceu. E o cara, assim, regradíssimo, jogou tênis a vida inteira, né? Nunca fumou, que pra época dele era uma questão natural, sempre trabalhou muito, mas se alimentava muito bem, não bebia uma gota de álcool. Meus parentes, por parte de mãe, descendente de ucraniano, eles gostam de beber. Ele, mesmo nas festas da família, nunca bebeu. Um cara muito tranquilo. E teve um AVC ali com cerca de mais ou menos 75 anos. Troço que todo mundo ficou inconformado, porque falou assim, poxa, o cara mais saudável, digamos assim, da família, uma tristeza e um sentimento de injustiça muito grande acontecer logo com ele. Falou assim, pô, tinha tantos outros candidatos ali na família pra esse tipo de situação, por que foi acontecer logo com esse tio, né? Eu tenho um carinho muito grande, porque ele fez parte da minha infância, sempre me ensinou muita coisa, tomava banho de piscina na casa dele. Então, isso mexeu um pouco comigo no seguinte sentido, de que muitas vezes, poxa, eu pratico atividade física, você sabe, você também é um cara que pratica, a gente sabe que estatisticamente a gente tem menos propensão de ter algum tipo de problema que, né, aumenta a probabilidade quando você é um pouco mais sedentário. Mas vai que acontece justamente com a gente, né? E não é uma proteção que acaba saindo tão cara no final das contas. Principalmente se o cara é jovem, né? Eu acho que é importante, né, a gente comentar isso, que tudo na vida, quando a gente se planeja e faz de forma antecipada, acaba saindo mais barato. Isso é quase que uma regra, né? O que você compra antecipado acaba funcionando melhor. Se o cara jovem faz esse tipo de proteção, os custos acabam ficando muito menores também, né? Aí varia de acordo com outras variáveis, né? Tem que fazer uma cotação específica ali junto com o área. Então, acho que depois a gente pode voltar para mais alguns tópicos de seguro de vida. Tem questão de sucessão patrimonial, que eu acho que é um ponto interessante, mas acho que vale a pena a gente falar a respeito de outros tipos de seguros também, que até o pessoal entender. Quando eu comecei a trabalhar como assessor, alguns anos atrás, né, eu imaginava que quem vendia seguro de vida era só seguro de vida. E a experiência como assessor de investimentos veio me mostrando que existem diversas outras ferramentas que a pessoa não sabe. Então eu queria que você comentasse um pouco dessas ferramentas. Parece que, né, a cada 2, 3 meses eu descubro uma nova. Eu falei assim, eu sabia que estava para proteger o cliente dessa forma também. Casos mais específicos, mas que para você acho que é interessante conhecer, porque vai aumentando ali a sua mala de ferramentas, digamos assim. Hoje tem seguro para praticamente tudo, né? Tem até seguro do seguro. Então, o nosso foco da assessoria é mais na pessoa, né? Pessoa física ou pessoa jurídica em alguns casos, né? Mas existe, obviamente, seguro de automóvel, todo mundo conhece, seguro residencial. Todos esses, eles estão no nosso portfólio. A gente tem um direcionamento para eles. Agora, pensando hoje, seguro de vida, né? O seguro de proteção financeira, que vai te auxiliar numa situação adversa a não descapitalizar esse patrimônio que você está construindo, né? Doenças graves, cobertura para isso. Invalidez, um acidente que possa causar alguma situação que te deixa incapacitado de trabalhar. Por internação ou até mesmo por afastamento de trabalho. Pô, fiquei afastado
afastado, seja por um motivo de acidente, ou uma doença, alguma outra situação, que ali um mês quebrei os 2 braços. Por exemplo, o médico quebra os 2 braços. Cara, o que ele vai fazer? Não sei. Ou um dentista, por exemplo. Então, tem esse tipo de proteção. Então, o que mais tem hoje no mercado é possibilidade de tu conseguir proteger todas as arestas ali, né? O que tu precisares, a gente consegue buscar algo que vai fazer sentido. Então, ainda tem um entendimento que vai além pelas questões familiares, porque, por exemplo, pilar financeiro da residência, a necessidade de proteção desse cara ou dessa mulher, ela vai ser mais alta do que o do cônjuge, que às vezes tem uma representatividade na renda mensal um pouco menor. Faz todo sentido. Até a pessoa entender esse ponto, né? Se, por exemplo, a tua esposa ganha mais do que você, naturalmente o seguro de vida dela tem que proteger mais, porque na composição da renda familiar ela é muito mais representativa. Isso, exatamente. Então, quantos filhos? Meus filhos vão estudar até qual idade? A gente faz uma estimativa, né? Porque a gente não pode... A gente fala, o cara vai estudar até os 18 ou até os 25. Pô, eu estudei até os 30, 32. Obviamente mudou o meu contexto, né? Eu fiz uma faculdade, daí depois eu fiz um mestrado, e aí já tava trabalhando e eu fiz outra faculdade. Então tem isso que a gente leva em consideração, né? Pô, tu tem uma necessidade de proteção hoje que é tanto, ao longo do tempo isso será que vai diminuir? Será que vai aumentar? Será que teu custo de vida vai aumentar muito ao longo do tempo? E esse ponto que você comentou é muito legal, porque eu não tinha pensado dessa forma, mas no caso, por exemplo, o cara que trabalha embarcado, né, ou de qualquer outra profissão ali que pensa que o INSS vai proteger. Você fala assim, não, dá um perrengue, R$5.000 por mês, vou viver bem, mas eu vivo. Hoje em colégio, tô conversando com uma outra amiga minha que tá pensando em se mudar aqui pra Floripa, ela falou assim, Rafa, eu comecei a ver questão de colégio, ela tem 3 filhos, ela falou assim, eu vou gastar alguma coisa de 3 até uns R$5.000, dependendo dos colégios que eu for escolher, né, e pensa no caso de um cara que ganhava 25 mil, que tranquilamente conseguiria bancar, né, um colégio ok, ali por filho, em questão particular, né, numa situação como essa, o salário dele é reduzido a só o valor do colégio. Hoje no colégio é um negócio caro. Obviamente tem colégios muito caros, tem colégios que não são tão caros, mas isso hoje o colégio particular para criança, por exemplo, é R$2.000, R$3.000 por mês, às vezes até mais. Então vai impactar no contexto no geral. Isso que a gente tem que olhar. Até quando eu entrei no mercado de seguros, eu tinha uma visão um pouco diferente. Eu olhava muito assim, putz, vou ter um custo, e aí depois eu comecei a entender o contexto todo, mas peraí, se acontecer alguma coisa, não vou ter nada. Então eu preciso resolver isso de algum jeito. Preciso ter algum tipo de proteção. E eu sempre fui muito disso, sabe? Pra eu conseguir proporcionar algo pra alguém, eu tenho que ver que faz sentido pra mim. Exatamente. Faz sentido pra mim, então eu acho que vale a pena eu mostrar isso pra outras pessoas. Mostrar que tem ferramentas que vão te auxiliar. Isso eu até digo pela questão, até pelo esporte mesmo. Tem muita gente vendo, mas triatlon é muito cansativo. Cara, cansa, claro. Mas eu sempre faço, tenta uma vez. Eu gosto muito, eu surfava quando era mais novo, eu faço, cara, surfar é um negócio sensacional. É muito legal. Quem puder, vai surfar um dia, tu vai ver que é um negócio muito bom. Eu morei fora um tempo, aí eu andei de snowboard. O esporte que eu sou apaixonado até hoje. Cara, pra mim era maravilhoso. É um negócio que, se alguém me perguntasse, que esporte que eu faço na neve? Cara, vai fazer snowboard. É muito bom. Vou pra praia. Eu falei, cara, faz uma aula de surf, vai lá, se diverte. Tu vai gostar. Disse, vamos fazer triatlon. Vamos fazer triatlon, porque é muito legal. Quando eu vejo esse sentido em algum tipo, seja um ativo financeiro, para colocar na minha carteira de investimentos, ou uma alternativa de proteção financeira, quando eu enxergo, eu falo assim, isso faz sentido, eu vou mostrar para alguém que isso vai poder auxiliar em algum ponto. Então, minha visão é essa. Se eu não enxergasse sentido nisso, provavelmente eu ia estar aqui, fazendo outra coisa. Perfeito, cara. Foi um ponto que você falou que me chamou bastante atenção, que eu comecei a olhar sobre uma outra ótica, né? Muitas vezes o cara que não tem um seguro de vida, ele tá negligenciando, de certa forma, proteger a qualidade da educação dos filhos. Ele está deixando ali uma ponta solta. E pode não acontecer nada, na maioria dos casos não vai acontecer, mas se acontecer, olha o impacto, né? Uma das piores coisas para um pai ou para uma mãe é não conseguir proporcionar uma educação de qualidade para os filhos. Porque não dá brinquedo caro, fazer as vontades, não tem problema nenhum. Agora, a educação é algo que acaba pesando bastante no final das contas, né? E você comentou também a respeito dos custos. E no começo, antes de eu entender como é que o produto funcionava, eu achava caro, né? Depois até fiz o seguro de vida para mim e comecei a falar assim, isso aqui faz sentido. Na verdade, né, não é algo barato,
mas financeiramente faz muito sentido em prazos longos. Um dos pontos que eu acho mais legal de comentar até com a galera, né, é que existe uma estratégia em questão de seguro resgatável onde aquilo sai praticamente de graça depois de 10 anos. O que eu quero dizer com de graça? Você, além do teu seguro, você está fazendo uma espécie de aporte financeiro. E no final ali de 10 anos, você já tem um volume financeiro, né, disponível para resgate equivalente a tudo que você pagou. Então é como se aquele seguro tivesse vindo sem um tipo de custo. Consegue explicar um pouco para a gente como é que funciona essa estrutura? O seguro resgatável, na verdade, não é uma das modalidades, né? Então, existem diversos tipos de seguro. Existem os seguros voltados para a proteção financeira, que é isso que a gente estava conversando agora há pouco. Existem os seguros empresariais, que são os seguros vinculados ao teu empregador, que eles vão te proporcionar também seguro de vida puro, né, que é o seguro em si, e as coberturas de proteção. O seguro vitalício resgatável, esse que é o nome científico dele é Whole Life. Mas é um seguro que ele é resgatável e ele é vitalício, ele pode ser vitalício. Ele é muito utilizado como estratégia de sucessão, que é um ponto, foco principal hoje da assessoria patrimonial, que além da parte de proteção, é olhar as questões sucessórias. O que seria isso, sucessão, né? É o sucesso em transmitir o teu patrimônio ao longo das gerações. É um problema estrutural hoje no Brasil, não conseguir dar continuidade ao longo das gerações. Então a gente tem um problema que na terceira geração o patrimônio já não tá mais do jeito que ele começou. Então alguém constrói, o filho consome e o neto destrói. Tem até um ditado sheik árabe, ele falava assim, ó, eu ando de Mercedes hoje, meu filho vai andar de Range Rover e meu neto vai andar de camelo. Ele fala assim, ó, meu pai andava de camelo e meu neto ele vai andar de camelo também, porque a gente não consegue passar isso ao longo do tempo. Camelo é um bicho caro. Exato. R$500 no camelo. Então o seguro vitalício resgatável, ele funciona para resolver essa questão. Por quê? Ele funciona da seguinte maneira, na verdade, tu vai comprar uma apólice de seguro. Então é diferente do seguro comum que tu vai pagando ao longo do tempo, ponto de, ó, parei de pagar, que não é o seguro do carro, cessou o seguro. Esse não, ele te dá um prazo determinado para quitar essa apólice. Então tu compras ao longo de 10 anos, no 10º ano faz o último aporte, tá quitado, isso tá resolvido. Só que esse seguro ele vai continuar de forma vitalícia, ele tem um prazo indeterminado. Então, por exemplo, se acontecer uma situação no curto prazo, tem a alavancagem financeira, né, o valor da apólice, que vai ser transmitido para os beneficiários. Se acontecer depois do 10º ano, seja daqui 20, 30, 40, 50 anos, esse valor de indenização ele vai estar garantido também. Então ele resolve e ele te dá liberdade para ter uma apólice por quanto tempo tu julgares necessário. Cara, isso é bem legal, assim, até para contextualizar. Seria muito bom se tivesse isso para seguro de carro, por exemplo, né? Porque para exemplificar para a galera, carro tem até um tempo de vida útil muito menor do que a vida da gente. Um carro dura aí seus 10, 15 anos no máximo, a vida da gente vai até os 80, 100, né? Mas seria o equivalente a você pagar ali R$2.000 por ano no seguro de um carro, e depois de 10 anos, a seguradora pega, te devolve os R$20.000, ou você pode deixar aquilo disponível, né, como algo resgatável, e teu carro continua segurado pro resto da vida. Se o carro fosse um bem que durasse ali mais 20, 30, 40 anos, como é a vida da gente. É por isso que eu acho que é um produto barato para quem se planeja. Ele dá a impressão que ele é um produto caro, mas quando a gente olha sobre uma ótica de longo prazo, a vida da gente é longo prazo, né? Quando a gente fala de ser humano vai viver 80, 100 anos. Acaba sendo algo que não pesa pro bolso, né? É esse que é o principal, né? Então a indenização dele ela é vitalícia. Então vai estar ali disponível a qualquer momento. Mudando de estratégia, por exemplo, agora eu não preciso mais do seguro. Já tá tudo resolvido, principalmente nessas questões de sucessão, né? Aí tu resgatas o teu recurso. Aí ele vai te proporcionar ali uma correção de inflação, mais um juro que vai depender um pouco ali de idade, gênero, então tem uma outra avaliação ali que leva em consideração. Então tu consegues reaver o teu dinheiro com um pequeno ganho financeiro. O foco dele é pensar no resgate? Inicialmente não. A gente pensa mais na proteção, mas pelo menos a gente consegue resgatar lá na frente se não precisar utilizar. Então, ele te dá liberdade, na verdade, para buscar outras estratégias. Perfeito, que se torna algo mais líquido e que não teve um custo efetivo. Ele te dá uma proteção, né? Hoje, que dia que é hoje? 5 de janeiro de 2023. Então, hoje, 5 de janeiro, tem uma proteção X. E essa proteção vai continuar, vamos pensar lá em 2053. Aí, em 2053, eu resolvi tudo. E aí, eu não preciso mais disso. Aí, eu resgato o que eu paguei. Paguei 20 mil ao longo de 10 anos. Aí, ele corrige a inflação mais uma taxa de juros.
situação até de não precisar seria outra, já arrumou outras soluções ali para tua sucessão patrimonial. Você tem uma previdência robusta, você estruturou uma holding patrimonial para sua família, então todo patrimônio está via PJ, e aquele seguro de vida acaba não sendo tão interessante. Mas para a sucessão é a ferramenta que eu acho mais simples, a mais barata, se você é alguém com menos ali de 15 milhões, se não, já faz sentido uma holding patrimonial, né? E ver que eu acho mais eficiente ali por alguns aspectos. Acho que tem uma história legal até para contar para o pessoal. Eu já contei algumas vezes também no Instagram. Durante bastante tempo tinha um amigo meu e eu ficava pensando praticamente todos os dias, que é um cara que eu atendo já, tem um patrimônio robusto, atendo ele há bastante tempo e tenho amizade com ele desde que ele não tinha dinheiro algum, então ele veio crescendo ali. Pensar praticamente todos os dias ali, poxa, preciso fazer um seguro de vida pro fulano, preciso fazer esse seguro de vida. Só que por que eu pensava, eu adiava esse tipo de decisão? Porque existia uma comissão que é interessante, é considerável pro assessor e para quem é da assessoria patrimonial, e aquilo de certa forma me travava, né? Eu pensava assim, pô, será que precisa mesmo? Eu acho que não vai acontecer nada. Eu tava com a síndrome do super-homem, mas com esse amigo meu, porque é um cara novo, né? Um cara pratica atividade física, tá ali antes dos seus 30 anos. Eu falei assim, pô, provável que vai acontecer alguma coisa. Mas aquilo me pesava a consciência. Eu sabia que se acontecesse, os pais deles estariam em uma situação bem difícil. Não conseguiriam passar pelo processo de inventário. Eu comentando a respeito de seguro de vida numa live do Instagram, ele assistiu, e aí no dia seguinte a gente foi jantar para trocar uma ideia, e ele falou assim, Rafa, eu gostei muito daquilo que você me falou. Por que você nunca me ofereceu isso aqui? E eu contei esses mesmos pontos. Falei assim, cara, a comissão é boa, eu acho que tem um cara novo, que não vai acontecer nada. Mas existe um problema. Hoje, se você vir a falecer, o que vai acontecer é que nem se os seus pais venderem o imóvel que eles têm, eles vão conseguir passar por um processo de inventário e ter acesso a todo o teu patrimônio. Esse é um cara que não tem filhos, então seus pais são a minha preocupação. E todo dia eu fico pensando nessa situação, porque eu imagino eles me ligando se acontece alguma tragédia, falando assim, tá, Rafa, como é que nós vamos resolver isso? Eles me conhecem, sabem que podem confiar e que sou eu que cuido de toda a parte financeira para esse meu amigo. Ele falou assim, Rafa, né, não interessa muito. Eu falei, inclusive é um produto que no seu caso, como você já tem um patrimônio bem robusto, pra gente proteger isso tudo, vai sair um valor representativo. É um carro zero ali por ano que você tem que pagar. Ele falou assim, Rafa, não interessa, eu entendi, faz todo sentido, eu acho que a gente precisa disso pra ontem. Você já ter me avisado a respeito disso antes, inclusive, porque eu vi que eu estava exposto a um risco que eu não conhecia. Aí a gente já organizou aquilo para aquela semana, foi feito com o Mário, inclusive, né? A gente fez aquilo a toque de caixa, mas acho que é legal para destacar esse ponto. Se você já começou a formar um patrimônio ali de chuta alto, 500 mil reais, talvez os seus familiares não tenham ali 100 mil reais para passar por um processo de inventário. Então, o que vai custar mais ou menos com o ITCMD e mais a questão de advogado. Quem está no mercado há mais tempo, eu já vi várias situações da família, principalmente imóveis, né? Quem tem muitos imóveis, aquele patrimônio vai virando em 5 milhões, 10 milhões de imóveis. Fala assim, caramba, simplesmente tem esse dinheiro, às vezes o filho, ou tem parte desse dinheiro, mas é um dinheiro que está imobilizado em outros imóveis na pessoa física dele. E não conseguem fazer o processo de inventário. Aquilo vai rolando no estado, vai rolando, passa um ano, passa 2, passa 3, passa 5, e não é feito. Sendo que poderia ser feito de uma solução muito simples, que é justamente o que você comentou ali do... Isso com certeza quem estiver assistindo vai lembrar de alguém vai lembrar de algum familiar ou amigo que teve um inventário que foi enrolado ali, às vezes 2, 3, 5, 10 anos. Hoje um inventário rápido é 6 meses. Olha, bem otimista. Geralmente leva mais tempo. Até para contextualizar, né? Como é que funciona isso no Brasil, né? A gente acabou falando um monte de coisa assim, pô, como é que funciona essa sucessão, né? Que é importante a gente entender. Então, todo o patrimônio que tu constrói ao longo da vida, ele fica pros teus herdeiros. Então, é a história do Sheik. Por que o Sheik, ele tinha a Mercedes, o filho dele tinha a Range Rover, mas o neto vai ter um Camaro? Porque ele não garantiu o sucesso entre a transição de gerações desse patrimônio. Então, ele não moldou estratégias de sucessão. Ou também ele não direcionou os filhos para que eles assumissem os negócios, que é algo que acontece também. Mas a sucessão hoje no Brasil, ela é relativamente simples, mas ela é burocrática. Isso é um problema. Então, e tem custos. Então, o patrimônio ele fica bloqueado numa situação de ausência para ser inventariado. Mas quanto que custa esse inventário? Como é que ele é calculado? Soma todo o teu patrimônio, teu dinheiro, os teus imóveis, empresas, gado, se tu tiver camelo também é inventariado. Então, vai precificar todos esses ativos e aí vai incidir inicialmente o ITCMD, ou ITCD, ITD, depende do estado, cada um tem um nome. Mas todos significam é a mesma coisa, que é o imposto de transmissão. Aqui em Santa Catarina ele vai de 2% a 8%, São Paulo é 4%, Minas é
4% a 5%. Cada lugar tem uma lei. Aliados a isso, tem os custos honorários advocatícios. Se tiver um advogado na família, pode ficar um pouco mais barato. Se bem que eu já ouvi casos aí, pô, meu cunhado aqui, ele é advogado e queria me cobrar 15% por esse ponto. Então, você tá querendo te tirar um dinheiro. Família é negócio da esse cunhado. Exato. Mas, brincadeiras à parte, né? Mas tem esse custo ali, que pode ser 2, pode ser 6, pode ser 10, dependendo da complexidade desse processo. E mais as taxas capturárias, que é 2, 3%, tá? É mais ou menos em torno disso. Então, vai somar tudo isso daí, esse custo de cessão aí tá em 15% a 20%. Pô, o patrimônio de 500 mil é 100 mil para transmitir. Então, pensando numa situação sem estratégia de cessão, o teu patrimônio de 500 mil, ele já vai passar 400, porque 100 mil é custo. Se o teu herdeiro ele não monta uma estratégia, esses 400 mil, ele já vai virar 320. E aí vai reduzindo ao longo do tempo. Então, quando tu montas uma estratégia que facilita esse movimento, não tem essa redução do teu patrimônio. Tu compras a tua sucessão mais barata, tu transmite em vida, ele não fica bloqueado, ele não fica rodando imposto e multas por não conseguir pagar todos esses custos. Tem multa, então, nesse tipo de situação? Cada ano, aquela galera que fica 5, 10 anos fazendo inventário, vai mordendo tudo. Hoje o ITCMD ele tem que ser pago em até 60 dias. Cara, após isso tem multa. Obviamente ela é sempre bem negociável isso, não é algo tão engessado. Porque é uma receita que o Estado conta, né? Então eles vão fazer alguma coisa para que tu consigas pagar. Hoje já tem até a possibilidade de fazer em 12 vezes. Antes não tinha. Antes 60 dias, paga ali a guia. A guia é 100 mil. É 100 mil. não tem como pagar parcelado em cartão, não tem como nada. É 100 mil em dinheiro ali. Então tem que resolver. Depois dos 60 dias tem as multas. Aí agora hoje pelo menos tem a possibilidade de parcelar. Alguns estados 6 meses, aqui em Santa Catarina 12. Tinham alguns projetos de lei para tentar ampliar um pouquinho, mas não passaram. Mais 12 vezes. Bom, de qualquer forma, 100 mil em 12 vezes, pô, é uma parcelinha pesada. Exato, né? Parcela de... É, quase 9 mil. Eu fico pensando no caso, por exemplo, né, aqueles terrenos, fazendas ou casas que vão passando ali, né? Do avô que trabalhou a vida inteira e imobilizou todo o patrimônio ali. Supor alguém que tem ali um terreno ou uma fazenda ou um imóvel de 3 milhões. Como é que ele faz se o filho realmente não tiver esses 600 mil para pagar os custos? Perfeito. Isso é o que mais acontece no Brasil. Hoje o brasileiro ele tem essa cultura do imóvel, a cultura do terreno. Isso porque o que a gente passou lá atrás, né? Hiperinflação, descontrole fiscal, descontrole monetário. Então, o que acontecia? O dinheiro perdia valor muito rápido. Então, vou imobilizar, porque se eu imobilizar, ele vai estar teoricamente protegido. Só que daí, no momento de transmitir isso, vai ter que precificar todo o teu ativo. Então, se tens a fazenda de terreno 3 milhões, se o herdeiro não tem, ele vai ter que dar um jeito. Ou ele pede emprestado, ou faz alguma outra situação de vender o terreno em inventário. É um processo um pouco mais complexo. O que acontece? Por que vai descapitalizar esse teu terreno? O terreno vale 3 milhões. Rafa, eu tenho um terreno de 3 milhões, eu preciso te vender isso daqui rápido. Quanto que você vai me pagar? Eu vou te pagar 1,5. Isso é uma hipótese boa. Então, é difícil ter um cara que tem ali dinheiro pra conseguir comprar um negócio, algo relevante. Então, tu vai ter que torrar o teu patrimônio. Então, tu vai ter ali uma perda financeira gigante, só pra vender rápido. Aí tem outras questões envolvidas. Tu vai ter que pagar referente ao valor que ele foi precificado. Ele foi precificado em 3 milhões, tu vendeu por 1,5. Só que aí tem o valor declarado dele e o quanto ele teve de ganho de capital. Então tu paga bastante coisa. Tu tem a redução pelo valor do mercado e o valor da venda, só que tu também tens o ganho de capital, porque tu vendeu antes tu vendeu um patrimônio que seria teu, né? Ele foi adquirido por 100 mil, eu vendi por 1,5, eu tive 1.400 de ganho de capital. Esse ganho tem que pagar. Então, tu pagas o imposto de transmissão referente ao valor cheio, tu pagas o ganho de capital e tu ainda perdeu esses 50% só no valor de venda. Aí a gente vai tirando todos esses custos, no patrimônio de 3 milhões que viram 900 mil. É muito interessante isso, porque é uma coisa que a gente realmente não pensa, né? Eu até não tenho
quase controle nenhum do patrimônio que é dos meus pais. Não gosto nem de pensar naquilo, porque acho que o cara tem que correr atrás do que é seu, mas a gente começa a ver esse tipo de situação, assusta um pouco, né? A gente fala, caramba, isso aqui, na verdade, tudo que meu pai batalhou a vida inteira para conquistar, ele, de certa forma, pode ser dilapidado pelo Estado se eu não me planejo em vida para conseguir fazer uma sucessão mais organizada, mais confortável. Aí tudo isso o seguro de vida é capaz de resolver de uma forma mais simples. Até isso é um ponto bem importante, né? Então, por exemplo, a gente trabalha para construir o nosso próprio patrimônio. Então, meu pai, ele me direcionou para os estudos, ele me deu oportunidades para eu conseguir crescer. Eu comecei a trabalhar, fui crescendo ao longo do tempo, tive diversas passagens, né? Tudo que foi acumulando para eu chegar onde eu tô hoje, né? Obviamente, eu não penso na herança em si. Não penso nisso. Você sempre até veio conversar, a gente precisa direcionar. Você diz, não, pai, tá tudo resolvido, tá tudo certo. Só que o que eu mais levo em consideração não é o que vai ficar. Por exemplo, se ficar um imóvel ou alguma outra coisa, beleza. O que me importa é eu conseguir manter esse patrimônio que meu pai construiu comigo, com meus irmãos e com meus sobrinhos hoje, futuros filhos. Ainda não tenho filhos, mas logo vem. Mas é dar essa continuidade para que ele não vai se perdendo ao longo do tempo. Porque é bem isso, ou se não organizar, ele vai ser dilapidado em impostos, então ele acaba indo pro Estado, ou ganho de capital, né? Isso. Muito vai ter CMD, você precisa vender aquilo no desespero, ter o ganho de capital. Ou se eventualmente, não tenho dinheiro para pagar, alguma situação assim, né? Do imóvel, tu não resolveu o inventário, ele vai para leilão. E aí é o Estado que assume isso, né? Então, tu deixou um patrimônio pro Estado. Ou tu vai deixar o teu patrimônio para um terceiro. Uma outra pessoa que vai assumir, vai comprar o teu patrimônio por um valor muito mais baixo do que ele realmente vai. Então, a minha preocupação hoje é só garantir essa perpetuidade. Eu penso assim, o meu entendimento, tem gente que utiliza assim, vou montar uma pólice de seguro bem robusta porque eu quero deixar meus filhos bem, etc. Uma coisa é quando tem um filho pequeno, sabe? Depois já tá ali com 25, 30 anos, tá trabalhando. Se o pai realmente ainda pensa nisso, ou a mãe, cara, excelente, perfeito. Mas, se quer só deixar pra garantir pelo menos o sucesso aí dessa transmissão também, cara, tá perfeito. Que é a ideia principal, né? É muito mais essa utilização, né? Eu vejo mais como resolver só a questão. Tem gente que vê mais, não, quero deixar meus filhos super bem. Eles não passaram por nenhum tipo de perrengue nem nada. Entendimento, ele é válido. Cara, muito legal. Sim. Acho que é legal te comentar também a respeito de umas outras soluções que a gente consegue fazer em seguro de vida, né? Uma que me chamou muita atenção é o fato do seguro de vida ser empenhorável, né? Então, se o pai, por exemplo, ele quer guardar um dinheiro para os filhos, mas ele corre o risco na empresa dele de sofrer um processo trabalhista. Isso todo o patrimônio, né, dependendo do juiz, isso pode ser alcançado. Sim. Né? Ou uma situação de separação, que é preservar aquele patrimônio com um fim específico, como a educação dos filhos, por exemplo, né? Como é que funciona isso, O seguro ele é empenhorável perante o Código Civil, né? Então, qualquer indenização, quando deu um sinistro, o pagamento da indenização ele é empenhorável, então ninguém pode executar. Tem alguns limites legais, depende um pouco do estado, mas ele no geral não tem execução, tá? Então, por exemplo, aconteceu um sinistro, situação de falecimento, por exemplo, deixei uma apólice de 300 mil. Isso vai para os meus beneficiários, que são de livre escolha. Quero deixar só para os filhos, ou só para a esposa, ou só para o marido, ou só para sobrinho? Pode, não tem problema. Eles recebem e ninguém executa isso. Eu quero montar uma reserva inviolável. Aí a gente puxa para a questão do resgatável em si. Então, ao longo desses 10 anos, os teus aportes ali realizados formam uma reserva inviolável. Então, por exemplo, tive uma execução judicial. Tudo que tiver em conta bancária vai ser bloqueado. O recurso do seguro que foi acumulado ao longo do tempo, essa reserva, ele vai estar protegido, ele não pode ser executado porque ele sai do teu patrimônio. Vai dar um direcionamento. A seguradora te proporciona um resgate, mas só que ele tá lá protegido. Obviamente, se tu resgatar ele naquele momento, ele vai ser bloqueado. Tu não consegue resgatar para um terceiro, somente para ti. Só que enquanto tu tiver a possibilidade de uma
execução, tu não vai resgatar. Deixa ele protegido lá, então ele te dá essa possibilidade, né? Mas, obviamente, tu não vai direcionar 100% do teu patrimônio pro seguro. Não é prudente tu fazer isso. Vai direcionar uma pequena parcela que vai te auxiliar para resolver essas questões. É a questão de sucessão, é a questão de proteção financeira e um direcionamento para ter uma reserva numa situação um pouco mais conservadora, que te protege contra outras situações. Porque isso é um negócio que é relevante. A gente tem que olhar também a questão da execução judicial, principalmente para quem tem empresa. Pô, é processo trabalhista, às vezes é processo tributário. Processo tributário hoje eu acho que é o mais comum. Isso que é o que acontece bastante. Porque o Código Tributário brasileiro é uma loucura, né? Isso é bem complicado. Até quem é especialista em tributário, ele vê assim, cara, tem muitas lacunas aqui, é muita interpretação, é muito difícil de tu conseguir fazer. Bom, mesmo tu fazendo tudo certo, às vezes pode ter um problema. Às vezes é um problema de interpretação da própria Receita. E aí, cara, daí é bloqueio de bens, é bloqueio de conta bancária, é bloqueio de tudo quanto é lado. Aí, pô, e aí? O que vai fazer? Um cara que ganha ali às vezes 100, 200 mil por mês numa empresa e bloqueia tudo. E aí ele pode ter uma reserva que vai estar lá. E aí existem soluções também para esse tipo de bloqueio. Legal, sim, seus pés. Queria ser. Existe um seguro que é o seguro bloqueio judicial, né? Tem relacionado a diretores de empresa, que pode estar sendo executado até por uma outra situação do passado. Tem seguros que eles te dão é um seguro caução, por exemplo. Eu tenho uma execução judicial de 2 milhões, tá tudo bloqueado. Aí tem uma pólice que vai ficar ali representando os 2 milhões e tu consegues movimentar o teu patrimônio. Consigo resgatar o dinheiro daqui, dali, consigo dar continuidade até na empresa, ou até mesmo ali pagando os custos mensais, né? Faculdade do filho, educação, etc. Então tem solução para tudo, né? A gente tem que encontrar o melhor. Legal essa questão do bloqueio. Que até teve um caso ali de clientes próximos, que o escritório que eles tinham tinha vínculo com outro escritório, se outro escritório sofreu um bloqueio e isso acabou resbalando para um outro escritório parceiro. Aí como é que funciona isso na prática? Você imagina que seus bens podem ser bloqueados em algum momento. Aí você faz o seguro. Não é um seguro barato, mas faz todo sentido, dependendo da profissão e da situação, né? A seguradora vai lá e te paga o mesmo valor que você tem na corretora, por exemplo, ou o valor que foi segurado e depois ela pega aqui no patrimônio? Na verdade, ele é uma pólice que ela vai ser judicializada, né? Então, por exemplo, vou voltar no exemplo dos 2 milhões. Tem bloqueio de 2 milhões, o patrimônio está aí composto por imóveis, dinheiro, etc. O principal é a conta bancária, o primeiro bloqueio que tem. Você não consegue movimentar tua conta em banco hoje, cara, você não consegue fazer nada, né? É o Pix que não vai sair, é o cartão que tu não vai conseguir usar, é a conta de luz que tu não vai conseguir pagar. Então imagina... Você tem a pena no mercado, você nem pediu um reforço. Exato. Imagina não conseguir pagar o teu condomínio, conseguir pagar o teu aluguel, cara... Muito problema isso aqui, né? Baita problema. Ou IPTU, tudo isso. Meu Deus, é o Deus nos afoda, né? Então, por exemplo, tem essa execução de 2 milhões, eu tô com conta bancária bloqueada. Então, tem uma pólice de seguro que ela é depositada judicialmente referente a esses 2 milhões. Obviamente, tu vai se pagar por essa pólice. Mas tem um prazo, vai pagando ao longo do tempo, mas ela fica como caução e o teu patrimônio aqui ele é desbloqueado. Então tu consegue movimentar tua conta bancária, tu consegue injetar dinheiro na empresa. Entendi, esse dinheiro não vem pro teu bolso. Ele foi chega pro governo e fala assim, olha aí, tô mandando um Pix de 2 milhões pra vocês liberarem o fulano. Isso. Aí vai uma pólice ali, endossada no nome do cliente e tal, a seguradora tal, tem essa proteção aqui, esse cheque caução de 2 milhões, e aí libera o patrimônio dele para utilização. É bem interessante mesmo. Porque daí tu consegues ali girar o teu negócio. Então, se tu tiver um bloqueio, imagina bloquear a conta da empresa. Cara, se a empresa não conseguir gerar dinheiro, daí... foi pegar os fecha a empresa. E aí vai todo o restante. Aí é processo trabalhista, processo... conseguir pagar os funcionários me processarem. Exato. Então tu consegue movimentar o teu negócio e gerar receita e aí resolvendo isso ao longo do tempo. Bem legal. É porque hoje o que acontece? Tem uma dívida tributária. Eles te executam e depois tu entra com ali o embarque. Se a parte jurídica ali, todo o trâmite legal, confesso que eu não sei processo em geral. Mas eles te executam e tu precisa contestar isso. Aí só que esse processo de contestação, teu patrimônio tá bloqueado. E aí, seguro calção ali, ele vai te proteger nisso. Traz uma tranquilidade adicional, né? Então, tem solução. Em tudo tem solução. A gente tem que buscar o que vai fazer sentido. Bem legal. Isso é mais empresarial, né? É o EB certo, né?
Eu acho um ponto legal comentar porque a gente pensa no seguro de vida só, poxa, me acidentei. Né? Não tem muito essa visão de sucessão em que você está protegendo o teu patrimônio e tornando isso mais barato. O processo de sucessão, uma vez que se planejou para aquilo, você pode proteger também a sua empresa. Né? Então, é um produto extremamente versátil, né? Sim. Inclusive, toda hora eu estou descobrindo alguma funcionalidade nova ali, né? Por exemplo, hoje, para médicos, não sei se a gente trabalha com esse ponto específico, mas seguro contra processo. Tem o seguro de responsabilidade civil, né? Bom, o médico ele tá suscetível, né? Suscetível ao erro médico, né? Então, sofreu um processo, aconteceu alguma situação e, tem que pagar uma indenização ali pro paciente que deu um problema. Tem seguro para isso. Tem um seguro, e não é um seguro de vida específico, mas ele é um seguro que protege a tua atividade profissional. Então, indiretamente, ele protege a tua vida, né? Então, ele te dá uma proteção financeira de fato que, se acontecer alguma situação, tu tens um resguardo. A gente protege até tantos mil, 100, 200, 300, 500 mil, cobre custos com advogado, cobre o processo em si, e se eventualmente tiver indenização, a gente consegue direcionar isso também. Então, tá bem. Tem bastante coisa. Não sei se tem mais algum ponto para colocar aqui. Eu acho que a questão de sucessão é sempre importante, assim, acho que, olha, pode me mandar um WhatsApp, estou à disposição, vocês me mandam uma mensagem, a gente marca uma reunião, a gente faz um diagnóstico, e depende do que faz sentido, se é olhar para a questão de sucessão, se é olhar para a questão de proteção financeira, ou até mesmo algumas outras situações que possam estar ligadas ao, seja questão de profissão, questão de vida mesmo. A gente está aqui para auxiliar, né? Isso que é o nosso trabalho. Legal. Inclusive o contato do WhatsApp do Mário fica ali no site rafaellara.com.br ou através do Instagram, é o primeiro link ali, Tesouro Seguro de Vida. Né? Então, sai para ter um papo e conversar um pouco melhor sobre cada situação. Eu não sei se você pode deixar também as redes sociais ali pro pessoal. Tem o meu Instagram, que é o principal, que é Mário Gosman, né? Gosmann. Bom, ali tem, no Instagram do Rafa já tem meu WhatsApp, pode me chamar ali direto, ou me manda um inbox, direct, né? Privado. Até no direct eu respondo, tô à disposição mesmo. Até o meu Instagram, o meu Instagram ele não é direcionado muito para a parte profissional, assim, eu gosto do Instagram para olhar. Então, vejo algumas coisas, eventualmente posto alguma coisinha de trabalho, assim, mas são algumas situações mais específicas. Mas tô ali à disposição, pode entrar lá, me chamar que tá tudo certo. O feed deve ser só Iron Man. Tem o Edpert, e agora eu já tenho uma... Tem questões mais de família também, que eu acho que o ponto de equilíbrio hoje é o trabalho e família pra mim. O esporte não tem que estar relacionado ao dia a dia e tal, mas que faz a diferença hoje é ter uma base sólida, né? Então, eu sei que eu posso contar com a Beatriz em casa, eu sei que tem meu pai, meus irmãos, a gente tá super bem. Isso me dá uma tranquilidade muito boa pra eu conseguir vir aqui fazer meu trabalho e tá, tranquilo, assim, consigo fazer o negócio direito e olhar pra frente, conseguir prosperar, né, pra crescer. Bacana, realmente família Mário, obrigado, cara, de coração mesmo, foi bem bacana e é isso, obrigado por vocês se acompanharam até o final também, né? Se inscreva aí no canal, compartilha que teu amigo tá com dúvidas sobre seguro de vida ou sobre Iron Man, né, ou pensa em trabalhar no mercado financeiro, e é isso, forte abraço, vamos que vamos.